Bate-papo. Recebendo nesta manhã de terça-feira, dia 10 de dezembro, o vice-prefeito de Lajeado, Guilherme Tchê, e também a prefeita eleita e atual vice-prefeita de Lajeado, Gláucia Schumacher, ou Schumacher. Seria a primeira pergunta. Bom dia. Tudo bem, Bom dia, Aline. Bom dia, Moisés. Bom dia aos ouvintes. Nós pronunciamos Schumacher, né, aqui no nosso Vale Taquari como alemão. O Schumacher ficou muito conhecido por causa do corredor e a pronúncia do... Não tem ligação com... Não que eu saiba, talvez bem distante. Seria bom, hein? É. Ser parente do Se bem que a gente Schumacher. não tem mais informações sobre ele, né? As informações foram escasseando, a gente nem sabe qual é a condição dele. Hoje, agora que está em voga o Senna e nos volta toda essa história, né? A gente agradece muito a primeira resposta, porque aqui a gente tem uma briga interna e vai passar 4 anos brigando aqui. Nós, aqui, alguns apresentadores, porque cada um faz uma pronúncia. Guilherme, bom dia, prazer tê-lo conosco. Bom dia, Aline. Bom dia, Moisés. Bom dia. Eu até tinha puxado a orelha do Moisés fora do ar, mas ele resolveu fazer a provocação. Não, eu especificamente também falava sobre ele. Né? A nossa briga é eu e ele. Quer dizer, todos os colegas e com ele, né? Porque ele tem a pronúncia única do sobrenome. E a gente trazia isso, né? A gente sempre trouxe a Gláucia enquanto vice em várias pautas, mas agora muito mais, né? Semanalmente a gente vai estar batendo na porta dela com pautas. Gente, a pergunta séria que tá valendo é: tá tudo pronto pro dia 1º? Tudo pronto não, mas está bem encaminhado. Né? Nesse primeira fase, então, é a montagem da equipe, que está bem adiantada. Nós anunciamos semana passada, então, mais 7 secretários. Tivemos uma mudança de um pouco mais da metade da equipe. Eu sempre ressaltei durante a campanha eleitoral que era necessário fazer uma oxigenação, que eu até comentei, e eu sempre quero elogiar toda a nossa equipe. Até agora, para mim, é a maior dificuldade isso, porque eu tô vivendo aquela equipe e eu tenho que trocar, é difícil isso. Mas eu acho que é uma nova administração, é um novo governo, e é natural isso, né? Tu buscar, então, algumas mudanças, e eu não estou falando mudança só no primeiro escalão, que a gente chama só de secretários, mas também do grupo de CCs que nos acompanha, né? Então, também será feita algumas mudanças, que até para permitir que esses novos secretários escolham as suas equipes, né? E tenham afinidade com essa pessoa para poder fazer um trabalho mais assertivo. Gláucia e Guilherme, qual foi a manobra no secretariado que, na avaliação, toda manobra é complicada, né? Mas qual foi a mais difícil? Qual foi o câmbio, aquela troca que foi a mais complicada de gerir num primeiro momento, mesmo antes de assumir? Tu diz de escolha? Exatamente, de tirar uma pessoa e colocar uma nova pessoa. Foi bem tranquilo, né, Guilherme? Eu acho que foi todo mundo me pergunta, está sendo muito difícil. Eu sempre deixei claro para as próprias coligações, né? A gente fez coligações, então, para a eleição, eu deixei claro qual seria o espaço. Eu acho que isso é bom, tu já combinar antes. Quando tu combina antes como é que vai funcionar, não tem problema nenhum. Então, foi muito respeitoso essa combinação, e as reuniões de transição, então, foram tranquilas, e eu não consigo nominar. Por enquanto, estamos navegando em águas tranquilas. Eu diria assim, não teve nenhuma troca traumática, até pela maturidade dos que lá estão hoje, sabem que muitos cumpriram a missão, outros também, por iniciativa própria, entenderam, como eu entendi no passado, aí faz 2 anos, que talvez o meu ciclo naquele momento, enquanto secretário, estava completo. E é natural, né, que as coisas mudem, que a gente também busque alguns ajustes pontuais, e não é nada contra quem está lá. Na verdade, existe um ciclo que é preciso, e a renovação, a gente falou bastante disso também durante a campanha. É importante, na escolha do secretariado, que isso aconteça, não totalmente, mas parcialmente, né? Porque é natural também que a gente mantenha alguns membros da equipe, porque existe uma afinidade de 8 anos, existe também uma série de entregas, e vou dar o exemplo da Secretaria de Educação, né? É uma secretaria que já no dia 2 de janeiro já tem, eles estão, na verdade, agora pensando no ano letivo do ano que vem. Então, uma troca é sempre complexa nessa situação. Então, optamos por manter a Adriana, e até ressalto aqui, né, a Adriana é uma professora concursada do quadro, então na Secretaria de Educação nós mantemos uma professora ainda mais do quadro. E um outro destaque que eu gosto de fazer é
na Secretaria da Saúde, né? O Marcelo e a Glaucia lá no início tiveram o Tovar, que era médico, depois o Dr. Cláudio, que também era médico, e conseguimos agora uma outra profissional, né? Para seguir à frente da Secretaria da Saúde. Então, quadros técnicos para gerir as duas principais pastas, né, em termos de orçamento e de responsabilidade. E a gente fica muito feliz, são poucos municípios que conseguem ter uma médica à frente da Secretaria da Saúde. Essas seriam as duas pastas em que os nomes são técnicos, os demais são amarras tratativas de figuras políticas. Não, acho que tem um misto, apesar de, por exemplo, o André, na Secretaria da Fazenda, né, então ele é formado em, aliás, a maioria tem formação superior, né, então formado em Direito, ali tu lida muito com o direito tributário, então, e eu sempre falo, eles me pediam, é melhor um técnico ou melhor um político? Não, o melhor é a escolha da pessoa certa, independente se ela é técnica ou política, ela tem que servir para o cargo, porque às vezes tu escolhe um técnico e não funciona. Não funciona porque ele não consegue se adaptar, porque na verdade ali tu tem um gestor, né? Ele é um gestor de uma secretaria. E às vezes uma pessoa que é mais política acaba te trazendo resultados surpreendentes, porque ela consegue, né, se encaixar e se adaptar. Então, temos que parar um pouquinho com essa divisão, eu acho, de político e técnico. O ideal é tu ter a pessoa que consiga fazer gestão. Primeiro, gestão de pessoas, porque ela trabalha com pessoas, e depois a gestão da sua pasta e conseguir fazer entregas. É isso que a gente está buscando. Eu até diria assim que se a gente for olhar os 10 nomes anunciados, né, nós temos um secretariado muito mais técnico do que político, apesar que é importante conjugar os dois, né? Dos 10 nomes já anunciados, 9 têm ensino superior. E mesmo os nomes políticos que a gente vai pensar, que são os 3 vereadores que vão compor o governo, que é o Alex Schmidt, é advogado de formação, tem amplo conhecimento de urbanismo, o Benoit é químico industrial, então tem a ligação com a área de meio ambiente, e o Fabiano, que é um servidor de carreira da Secretaria de Obras, então é um operador que está lá dentro, que tem esse conhecimento de obras públicas e de acompanhar o serviço, de estar na rua monitorando, que é algo fundamental para aquela pasta ali. O que vocês avaliam como o principal problema a ser atacado a partir do mês de janeiro, depois de enchente, depois de pandemia, depois de tantos outros problemas que a gente viveu aí nos últimos 4, 6, 8 anos, principalmente em relação à pandemia? Em relação à pandemia ainda? Em relação à pandemia, em relação à enchente, em relação a todos os problemas que a gente viveu, o que vocês preferem atacar primeiro agora, que pode ter ficado para trás nos últimos 8 anos? Até difícil de relacionar, porque cada pasta tem, né, o seu ponto ali de atenção. Então, na educação a gente sempre trabalha com a falta de vagas, né, é uma coisa que a gente assumiu, que ela realmente existe, pelo próprio crescimento da cidade, né? Com tudo que aconteceu, Lajeado foi uma cidade que não parou de crescer e continua crescendo de uma forma absurda, eu até diria, recebendo entre 1.000 e 1.500 pessoas. Então, por mais que tu construa creches, tu não consegue fazer sanar esse problema de uma forma rápida. E a saúde, então, também tem as suas dificuldades. Mas falando especificamente da enchente, esse é um grande desafio, né? Porque a gente nota que a cidade ela voltou a funcionar, está todo mundo, né, graças a Deus, que tá dando a volta por cima, mas nós temos um problema para resolver. Nós temos um problema das pessoas que ainda estão morando de aluguel social, as pessoas que não estão no aluguel social, que estão morando na casa de alguém, né, que ainda não tem, então, o seu lar. E esses locais que foram devastados. Ontem nós tivemos uma reunião bem importante, junto com o Ministério Público e vários prefeitos, para definir o que nós vamos fazer. E a ideia é que cada vez mais a região trabalhe junto, porque essas zonas de arraste, que eles chamam, né? A gente sempre falava zonas de arrasto, agora eu vi que tecnicamente eles estão chamando zonas de arraste, que é onde o rio simplesmente levou. O que nós vamos fazer com essas zonas? Então, o município vai ter que adquirir isso. Como é que nós vamos fazer isso? Então, nós precisamos de verba, e a ideia até é que os municípios se juntem e criem, né, um consórcio para poder buscar esses recursos a nível federal e consiga fazer isso, porque não adianta eu só
comprar um espaçozinho e eu vou fazer de uma forma, Cruzeiro vai fazer de outra forma, Taquari vai fazer de outra forma, e daí começa a dar aquela encrenca. Então, como é que tu vai organizar a cidade? E eu acho que isso está bem positivo. Tem prefeitos que já estavam lá, tem prefeitos novos, mas eu vejo que essa é uma preocupação de todos agora. Como é que nós vamos nos organizar a cidade? E é claro que tem cidades que estão com dificuldades bem maiores que as nossas, como Mussum, Roca Salles, que os espaços foi muito mais atingida a cidade, mas não podemos esquecer de Lajeado. Lajeado, 16% do nosso território foi atingido. Então é uma preocupação grande. São duas pautas que não são simples e quando a gente fala, e falávamos muito ali na enchente, que essas pautas teriam desdobramentos por muito tempo, não é simples, tira as pessoas daqui, coloca lá, não deixa as pessoas mais voltarem, faz determinada coisa em tal ponto, né? Quem está de fora me parece muito simples e a gente sabe que não é, que são processos demorados, mas são dois pontos muito importantes e que eles aparecem semanalmente aqui na nossa audiência, tanto a pauta da moradia e a vaga da creche. Talvez a vaga da creche... A gente nunca fez esse levantamento, mas talvez ela até apareça mais, né? Porque impacta um número maior de famílias. Então, a gente entende que esses são pontos importantes, foram tratados durante toda a campanha e que estão como ali tópicos principais do governo Glaucia e Guilherme a partir de janeiro. Mas como? Entendemos que não vamos zerar a vaga na creche. Mas se a gente tivesse que descrever para a nossa audiência didaticamente o que nós vamos fazer nesse começo, de que forma nós vamos startar para diminuir essa vaga, para trazer um pouquinho mais de conforto, eu fico tentando aqui imaginar o incerto que é o dezembro para a mãe, né? O janeiro para a mãe, para a família, que não sabe o que vai fazer ali no início do ano que vem. Tem algo que é tangível para a gente descrever para a nossa audiência? Nós já começamos 2 movimentos, o próprio aluguel do Sesc, que foi atingido, mas ali já tinha uma creche, o Sesquinho. Então, nós fizemos a locação desse local para já abrir ali novo, que vai funcionar enquanto nós não tivermos as próximas construídas. Qual é a solução para a vaga de creche? Construir novas creches, só que para construir uma creche tu demora cerca de 1 a 2 anos. Então, rápido, tu tem que ter um local pronto. Então, locamos o Sesc, a própria Risque Rabisque, que é aquela creche que fica bem na beira do rio, que foi atingida, que a ideia é uma construção nova. Vamos fazer a reforma para poder, então, atender crianças ali durante esse período, enquanto que a construção das novas não fica pronta. Então, só nesse movimento a gente já consegue colocar cerca de 300 crianças. Mas, ainda assim, a gente sabe que vai permanecer a fila. E a fila, ela é mais... ela é maior em idade, em berçário. E quando tu constrói uma creche, pessoal, tu faz o quê? É uma sala de berçário, é uma sala de nível A, é uma sala de nível B. E o berçário, quantas crianças tem? 18. Eu consigo colocar 18 crianças no berçário. Então, mesmo assim, quando tu constrói uma creche nova, tu vai colocar 18 bebês. Não pode colocar mais de 18. Tu não pode colocar mais de 18. E não tem como. Eu visitei as creches, eu tinha uma ideia de colocar até 20, não tem como, né? Isso é pela própria criança e pelo profissional lá, que tu tem que ter um atendimento digno, né, dessa criança. Então, isso também tem que ser entendido, que eu não posso fazer uma... Daí às vezes, tem ideias, a gente é adepto a ideias. Mas por que tu não faz, então, uma creche só de bebês? Já surgiu, vamos abrir uma creche só com berçários. Bom, onde é que eu vou fazer essa creche? Como é que a mãe vai levar essa criança? Então, a mãe é lá de Conventos e eu vou abrir essa creche, então, aqui no centro. Como é que tu vai fazer essa... E quando essas crianças crescerem, essa creche ela vai ser só de nível A, ela não vai receber o bebê. Então, infelizmente, essa solução não é factível. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, Guilherme e Glaucia, em relação a casas. A gente nota que existe um clamor público muito grande das pessoas que ainda estão aguardando, e até um ouvinte agora mandou para as pessoas que não estão na linha da pobreza. Porque o governo federal, ele transfere a responsabilidade para os prefeitos, que o governo federal fala, olha, a gente está só aguardando aqui o prefeito de determinada cidade indicar o local, a gente vai lá, aprova, manda o dinheiro, faz a compra e começa a lotear, e daí faz a distribuição. Onde é que está o problema? Está aqui ou está lá? O que está acontecendo? É nós que não estamos indicando o local ou é o governo federal que não está nos repassando o recurso? Nós tivemos 2 tipos de programa.
Tá? Então, o primeiro programa de casas foi lá na enchente de setembro. E esse programa era o seguinte: o município dá o terreno. O município tem que fornecer o terreno, não pode ser por um terceiro. Só que não é tu fornecer o terreno, tu tem que fornecer o loteamento. Então, nós escolhemos áreas, aí tu encaminha aquela área para o governo tem que aprovar. Aí, depois que aprova, tu começa, então, a trabalhar essa área. É difícil para quem não tem a técnica entender isso, mas os loteadores, então, para quem é profissional, sabe como é que eu vou lotear um espaço, como é que tu começa isso. Então, tu vai ter que medir toda essa área, tu vai ter que individualizar os terrenos, tu vai ter que mandar para o registro de imóveis, ele vai ter que criar matrículas individualizadas, e daí tu vai começar a lotear. O que é lotear? Tu vai ter que fazer a rua, tu vai ter que fazer a iluminação, tu vai ter que fazer a canalização. Quando tudo isso estiver pronto, daí o governo federal vem e alcança. Então, nós estamos nessa fase de arrumar esses terrenos. Então, eles já estão sendo individualizados, está começando os loteamentos, mas isso é longo, isso é um período que... Tanto é que, desde setembro, não saiu mais não aconteceu nenhuma casa. Depois, na enchente de maio, o governo viu que isso seria muito moroso e Lajeado até consegue fazer todo esse processo, mas pensa cidades menores, não tem expertise de fazer um loteamento, e daí permitiu que a gente que se negociasse direto com o governo, que a empresa viesse lá, a empresa loteadores que tivesse os terrenos prontos e oferecesse. Mas a gente tem escassez disso. Qual é agora a empresa que consegue ofertar 200 terrenos? Sendo que aqui a gente sabe que em Lajeado tu lança um empreendimento, às vezes chega em 24 horas, eles vendem todos os terrenos. Entende a dificuldade? E daí tem um outro programa que a pessoa pode oferecer uma casa. Ela tem a casa já pronta, não é o terreno, ela tem a casa pronta, e o governo compra por 200, até teto de 200 mil reais. Aqui em Lajeado foi oferecido o quê? 2 casas, eu acho. Não tem casa nesse Não valor. tem. Nós não temos. E essa é demanda para quem... E todos esses programas que eu falei são gente que estão incluídos, então, em programas sociais. Mas aqueles que não estão, que tinham uma casa melhor, numa localidade, só que agora não tem, eram pessoas já idosas que não têm mais como recomeçar a vida. Como é que nós vamos resolver este problema? Isso ainda não está... Isso aí, os prefeitos estão sentados e estão perguntando, e daí como é que a gente resolve isso? Por isso, essa ideia, de novo, de fazer esse aglomerado urbano da região do Taquari se juntar, os municípios se juntarem e começarem a conversar. Como é que nós vamos resolver o problema de toda a população do Vale do Taquari? Para isso, então, questão de dragagem, todas as questões, mas principalmente da população. O município tem dinheiro para dar esse aporte? Não tem para dinheiro. essas famílias mais abonadas que não conseguem se enquadrar em nenhum tipo de... Não digo que não tem dinheiro, mas como é que tu ia gerir essa... Qual seria o critério? Entende? Nós não temos critério. Agora, se vira Mas, assim, de forma objetiva, tá? O Lajeado e muito menos outros municípios, tá? Tem condições de resolver a questão da habitação sozinho. Até por isso, porque, assim, grande parte dos tributos está na mão do governo federal. E isso é uma atribuição deles, né? E nós estamos falando aqui... A gente entende a dor de quem está na ponta, mas estamos falando da maior tragédia climática da nossa história, que devastou bairros inteiros e algumas cidades tiveram quase 50% do seu território atingido. Então, é um desafio enorme e nós fomos aprendendo com a dor, né? Infelizmente, o próprio governo federal ele teve que aprender com a dor, porque os programas, como a Glaucia colocou, que foram pensados lá em setembro de 2023, na prática, eles não conseguiram resolver o problema, então foram sendo adaptados, e o papel dos municípios, talvez, neste momento, seja, inclusive, levar ao governo federal essa situação para tentar ajustar os programas existentes. A questão da casa até 200 mil reais. Bom, para a nossa realidade local, esse programa não resolve dessa forma. Vamos pensar em ajustar, ampliar o valor ou possibilitar que as famílias façam financiamento do restante, buscar alternativas dessa forma. Mas é o desafio dos municípios e por isso que esse ponto da reconstrução é um tema que nós trouxemos muito na campanha, porque é um tema que vai ser, além dos desafios, perguntou quais os grandes desafios em janeiro e fevereiro, além dos desafios normais de uma cidade de quase 100 mil habitantes, nós temos um desafio, talvez um dos maiores desafios da história de Lajeado, que é
realocar essas famílias e conseguir dar novamente dignidade para elas. Felizmente, né, isso é importante a gente reforçar, Lajeado não tem mais ninguém em abrigo. Por quê? Porque o município está conseguindo, com recursos próprios, pagar cerca de 100.000 aluguéis sociais, né, para famílias. Então, são 1.000 famílias, a gente põe aí, são provavelmente mais de 2, 3 mil pessoas que estão em imóveis alugados com a ajuda da prefeitura. Mas sabemos que essa não é a solução definitiva. Nós precisamos, então, mais ou menos de 1.000 casas, Lajeado. Esses 1.000 são gente que está em aluguel social. Mas então, estão sem casa, vão precisar da sua casa própria. Vão precisar da sua casa própria, mas são gente que estão em programas sociais. Mas assim, ó... Esse número é maior, Esse número é por quem maior. não é atendido. É o caso que o Moisés citou. Né? Aquele Nós que não temos esse número. Que não, mais ou menos, mas assim, que teriam mais 200 pessoas, mas é tudo... Não. Ainda incerto. É que como é que tu avalia se a pessoa realmente, né, ela é de uma classe média, ela perdeu a sua residência, qual é o critério? Por que agora a prefeitura precisa dar uma casa para ela? Às vezes ela vai dar para todo mundo que perdeu, ela foi vai atingido, e né? Só que esse tem uma condição, ele tinha uma poupança, então para esse eu não vou dar porque ele conseguiu guardar dinheiro, então esse não vai merecer a casa, mas aquele não conseguiu guardar nada, perdeu a casa, para esse eu vou dar. Entende como é complexo? Por isso que a gente pede esse socorro do governo federal para que ele nos faça que tipo de critério tu vai usar. Porque se cada município decidir por conta própria o que vai fazer, né, não vai ser bom. Gente, é claro que o relógio é extremamente cruel conosco. A gente entendeu essas duas pautas assim principais. Não sei nem se a palavra principal é o ideal, né? Como dizia o Guilherme, vice-prefeito eleito, são duas pautas importantíssimas numa cidade grande que já janeiro, que nunca para, né? 31 de dezembro tem suas pautas, 1º de janeiro segue tendo elas, né? Suas demandas. Mas outra pauta que aparece aqui todos os dias, sem qualquer exceção, é logística. Claro que aqui nós estamos recebendo o impacto forte dos transtornos da BR, da falta da ponte na RS, dos transtornos que a ponte de ferro nos traz, né? O benefício de ter ela, mas a mudança logística que nós temos para acessar as outras cidades da região. Mas a logística interna da cidade, a área urbana da cidade, também é pauta constante aqui. E em janeiro, faremos o quê? Continuamos o trabalho que vem sendo feito? Tem algo de novo para dizer para a nossa audiência? Nós elencamos tanto a mobilidade urbana como um ponto principal, né, do nosso governo, como eixo principal. Construção e prevenção era um dos eixos e a mobilidade também. E temos que trabalhar hoje com 2 tipos de mobilidade, a mobilidade interna e a externa, com tudo isso que está acontecendo das pontes. Estamos com um contato bem mais intenso agora, tentando retomar o contato, falando da mobilidade interestadual com a CCR, né, com o próprio governo do estado, por causa da ponte de Arroio do Meio, mas falando aqui, né, de Lajeado especificamente, o que nós temos planejado é nós temos um setor na prefeitura de projetos especiais que nós iremos ampliar ele com mais pessoas técnicas e engenheiros para estudar a cidade. Então, nós sabemos que a cidade está crescendo muito, como a gente já falou, e está trancando, né? Não é mais nem no final da tarde, nem no início da manhã. Às vezes, no meio da tarde, tu não consegue se deslocar de um bairro para outro. Se começou já no nosso governo várias ações, né, de ampliação dessas vias, mas como é difícil tu ampliar uma via já consolidada, eu sempre uso o exemplo lá da Teobaldo Breitman em Conventos, né, onde é que tu já tem, daí tu tem que destruir muros para tu poder ampliar ela, mas são situações que nós vamos ter que enfrentar. Começamos lá na Benjamin Constant, também duas quadras que foram feitas, esse alargamento, e daí a população já viu como melhora, então lá também está projetado fazer toda a avenida, e outras ruas também vão ter que sofrer sofrer, eu digo porque sempre é traumático para a pessoa, para a própria população, porque tranca, mas nós temos que entender que essas obras são necessárias, porque senão Lajeado vai parar. Ela já vai parar. Da forma como ela está crescendo, se a gente não começar a mexer e realmente ter esse sofrimento agora, depois vai ser muito pior. Então, também está no nosso radar. Por isso, Moisés, quando tu pediu qual é o principal desafio, nós temos desafios em todas as áreas, e todas as áreas têm que ser tocadas junto, né? Tu tem que estar com isso sempre no radar para estar cobrando, e o ponto é tu ter equipe qualificada para ela não esmorecer.
né? E, Porque ô, no Glaucia, dia a dia, às vezes, tu esmorece. até complementando, resolver o problema de mobilidade de Lajeado vai gerar desconforto, vai gerar situações de desconforto pontuais, mas nós precisamos enfrentar isso enquanto cidade para que a gente, vamos dizer, não pare daqui 10, 20 anos haja um colapso logístico aqui. Então, estamos dispostos, né, Glaucia, e falamos bastante disso, a enfrentar esses gargalos. E mais do que isso, além dos projetos de planejar a obra, fazê-la bem feita, nós vamos ser mais rigorosos e ampliar a fiscalização, para que as obras sejam entregues conforme o planejado, que a gente tenha esse cuidado, porque é essencial pensar, executar e fiscalizar para que, de fato, o que foi pensado seja posto em prática na obra. Não sei se tem alguma outra cidade no estado que cresce tão rapidamente como Lajeado. É impressionante como Lajeado cresce. É numa velocidade. A gente vai ter aí 130 mil habitantes em 10 anos, com certeza. Para chutar por baixo, tá? Estou chutando por baixo. 130 mil em 10 anos é praticamente uma certeza. Guilherme, uma última questão bem prática. Tu é muito rápido e muito tenaz na tua resposta. Tu continua com as tuas outras atividades enquanto vice-prefeito ou tu te dedica somente como o cargo de vice-prefeito na cidade? Não, isso é bem tranquilo, eu tratei durante a eleição. A minha ideia é conciliar a iniciativa privada com a prefeitura, né? Claro que dando atenção especial à prefeitura, mas vou estar lá no dia a dia para auxiliar a Glaucia, auxiliar o secretariado, mas pretendo manter as atividades na iniciativa privada, porque no atual estágio da minha carreira isso faz mais sentido e até eu considero um ponto essencial. Agora, tu pediu para eu ser breve, não fui tão breve, né? Aí que a pergunta era difícil. Mas eu considero até importante também estar, eu chamo do outro lado do muro, para a gente viver a dor, sentir a dor do setor privado e sempre manter isso, porque na verdade o setor público existe para resolver os gargalos e as dificuldades do setor privado, seja das empresas, do trabalhador, e nós convivendo dos dois lados, a gente consegue muitas vezes estar mais próximo da realidade, seja do empresariado, dos próprios bairros, que é uma grande demanda da sociedade. Alegria recebê-los aqui, a gente volta a falar, eu não estava exagerando quando disse que a gente vai bater na porta toda semana lá do gabinete com pauta, né? Isso é inevitável, a gente vai se falar muito aí no próximo ano. Sucesso e até a próxima. Abraço, Então tá. gente. Muito obrigado, bom dia a todos. Bom dia, gente. Muito obrigado. Dia.